Olá pessoal, daremos início agora à aula 4 da disciplina Zoologia de Vertebrados, que é intitulada Características do filo Chordata. Nós temos como principais objetivos dessa aula, primeiro, identificar as principais características utilizadas para agrupar os animais do filo Chordata. E também a gente quer conversar um pouco com vocês para tentar estabelecer algumas relações entre os conteúdos aprendidos durante essa aula e aqueles conteúdos escolares no ensino de zoologia na educação básica. Essa aula ela faz parte daquele eixo que comentamos na aula de apresentação, que seria o eixo de apresentação dos grandes grupos. Então, seria a primeira aula desse terceiro eixo, onde vamos apresentar aqui os chordados, de uma forma geral, e depois vocês vão entrar em cada um dos subfilos e de outros grupos, outros táxons, dentro do subfilo vertebrada também. Quando a gente faz um levantamento com os nossos alunos sobre o repertório referencial que eles têm acerca dos animais, é bastante comum que eles tragam para a gente informações e compartilhem experiências a partir de animais como esses, animais que são animais domesticados. Então, falar sobre pets, gatos, cachorros, trazer animais tanto de regiões mais rurais ou urbanas. A gente tem as pombas, os galos, galinhas, o cavalo, mesmo animais que não são muito adorados por todos, Ou também, não só animais domesticados, mas também animais silvestres. Esses também fazem parte do repertório dos alunos, não tanto como os domesticados, que são mais do cotidiano deles, mas nesse caso, dos animais silvestres, também em função de mídia, enfim, de histórias, lendas que permeiam o imaginário dos nossos alunos, como grandes primatas, os felinos ou aqueles animais que trazem certa curiosidade. Agora, o que junta esses animais que eu trouxe como exemplo para vocês? É muito comum, Por que esses animais são tão recorrentes na fala dos nossos alunos? Esses animais, eles são animais cordados. É muito característico que o grupo Chordata é um grupo que vem fortemente na expressão dos estudantes em sala de aula. Só que, embora os alunos tenham bastante informações sobre eles, eles interpretem, eles têm a concepção de que o filo Chordata é o filo mais representativo numericamente entre os seres vivos, é preciso a gente ter em mente que o filo Chordata ele é apenas uma pequena parcela da biodiversidade descrita atualmente. Então, a gente tem outros grandes grupos, como os artrópodes, principalmente os insetos, as plantas vasculares, são grupos bastante representativos. E os chordatos, eles apresentam uma porcentagem bem pequena. Então, é bastante interessante, quando a gente trabalhar com os nossos alunos, ampliar essa ideia, São animais que fazem parte do cotidiano, que fazem parte do imaginário, e que, para os alunos, eles são bastante numericamente representativos, mas que são poucos, são uma parcela pequena perto da diversidade biológica. Então, a gente trazer os chordados e ampliar a ideia de que apenas uma fatia dessa diversidade é bastante importante. E também a gente pode considerar que, vocês vão falar assim, mas se é uma parcela tão pequena, por que a gente tem que estudar as características dos chordados? Então, assim como os chordados, mas também os outros grupos de seres vivos, é importante a gente compreender quais são as características que organizam esses grupos, para a gente entender como que essas variações se dão ao longo dos processos evolutivos. E compreender os processos evolutivos, essa compreensão é fundamental para a gente entender como que se distribui a diversidade da vida atualmente. Essas ideias, pessoal, são bem condizentes com aquilo que a gente encontra, por exemplo, nos parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio, em que é dito, os parâmetros colocam, que é bastante importante a gente compreender a vida como um fenômeno que se manifesta de formas diversas. É um fenômeno único, mas ele se manifesta de formas diversas. Então, nos documentos oficiais mais antigos, a gente já encontra essa proposta, bem como em documentos oficiais bastante recentes. Esse ainda ele não está publicado oficialmente, ele consta na página do MEC como versão preliminar ainda, que é a Base Nacional Comum Curricular. É uma tentativa da gente organizar os conteúdos e os objetivos de aprendizagem para a educação básica. Na base, a gente já também encontra essa ideia de, olha só, que a gente tem que a vida como um fenômeno natural, e que é importante a gente ter essa compreensão dos processos evolutivos que geram a diversidade de formas de vida no planeta. Então, a gente contextualiza dessa forma a importância da gente estudar as características não só dos filos chordados, mas também de outros grupos de seres vivos.
Então, retomando um pouco, né, para a gente aprofundar agora quais seriam essas características do filocordata, é importante a gente relembrar o que vocês já viram em zoologia de invertebrados, em que eram apresentados os animais deuterostômios. Os cordados, eles são considerados animais deuterostômios. Vocês já viram na disciplina, né, que existem algumas características apresentadas geralmente para esses grupos, né? Então, os deuterostômios, eles vão ter um blastóporo que vai originar o ânus, clivagem radial, a formação do celoma enterocélico, enfim, são algumas características colocadas. Mas acho que é importante a gente deixar aqui, abrir um parênteses, de que nem sempre essas características são definidoras desses grupos. Então, é como a gente falar, os protostômios, eles vão ter um blastóporo que origina a boca. Gente, essas características, elas são tendências evolutivas, não necessariamente elas vão ser encontradas em todos os grupos. Então, quando a gente usar esses termos, é importante a gente ter esse cuidado em mente. Mas quem seriam os deuterostômios, né? Vocês já estudaram na disciplina de vertebrados os equinodermos, né, que são as estrelas do mar, os pepinos do mar, os ouriços do mar, também os heminicordatos, como palanoglossos, que foram estudados, ainda são considerados os animais que vocês viram na disciplina de Inver. Nessa disciplina, apesar dela chamar vertebrados, a gente vai estudar um grupo que ele inclui o subfilovertebrata, mas também os urocordados e os cefalocordados. Então, esses grupos todos são constituídos como deuterostômios. Aqui, então, a gente vai ter, nessa disciplina, a gente vai trabalhar com cordata, que vai incluir esses grupos que eu já nomeei para vocês. Vamos retomar aqui um pouquinho a aula do professor José Eduardo, quando ele estava conversando sobre os grupos monofiléticos. A gente vai ver, numa das nossas aulas, o grupo de cefalocordados, junto com os urocordados, que eles são normalmente denominados de protocordados. Então, lembrando que o José Eduardo falou, esses grupos ele não pode ser considerado um grupo monofilético, o protocordado, porque ele não inclui todos os grupos descendentes de um ancestral comum. E quais são as características, né, então, desses filos? Algumas características elas são compartilhadas com outros grupos que vocês já estudaram. Então, por exemplo, a simetria bilateral, né, tem um plano que divide o corpo em duas metades iguais. Os cordados também apresentam um eixo antero-posterior, ou seja, tem uma região anterior e uma região posterior do corpo. Eles apresentam também sistema digestório com fluxo unidirecional. O que significa isso? Eles têm um sistema digestório com boca e ânus. Apresentam, em geral, a condição heteroscelomada, mas a gente sabe também que existem outras variações, como nos vertebrados, que também, por exemplo, apresentam uma condição esquizocélica derivada. Também são animais metaméricos. Como vocês viram na aula do professor José Eduardo, existe uma segmentação do corpo em alguns grupos. Essa segmentação é encontrada, por exemplo, em anelídeos, também em artrópodes, e aqui no caso dos animais cordados. A gente tem também a presença de 3 tecidos germinativos. Se vocês lembrarem da embriogênese, da formação no ectoderma, mesoderma e endodérmio, alguns animais são diblásticos e outros apresentam esses 3 tecidos, né? Então, no caso dos cordados, a gente encontra os 3 tecidos germinativos. E existem ainda outras categorias, né, outras características que vão ser compartilhadas com outros grupos de animais. Mas, então, quais são as características que são exclusivas desse grupo, né? Quais são aquelas, como vocês já estudaram, que poderiam ser consideradas as sinapomorfias do grupo cordata? Então, a gente vai ver que tem 5 características que são classicamente apresentadas, né? Que seriam a notocoda, o tubo nervoso dorsal oco, o endóstilo, a cauda pós-anal e as fendas e bolsas faríngeas. Reparem aqui que a gente colocou uma interrogação, que depois eu quero conversar com vocês sobre isso. A notocoda. A notocoda é uma característica bastante importante, inclusive, né, ela dá nome ao grupo dos cordados, né? A gente vai ver que também é conhecida como corda dorsal. Ela é uma estrutura cilíndrica e flexível, né? Está localizada aqui, que ela se estende por todo o corpo do organismo.
É um órgão considerado como se fosse um esqueleto hidrostático. Vocês já viram isso lá nos nematódios, né, que existia como se fosse um esqueleto hidrostático, mas é importante a gente aqui diferenciar os dois órgãos. Lá nos nematódios, havia uma cavidade preenchida com fluido que dava uma sustentação esquelética para aquele organismo, só que aqui o fluido está contido nas células da notocorda ou em pequenos compartimentos entre elas, né? Para além da função de sustentação corpórea, que já é colocada bastante na literatura, geralmente a gente não encontra nos livros didáticos e livros textos a referência a outras funções importantes da notocorda. Por exemplo, a notocorda contribui para a diferenciação da placa neural, que é a precursora do sistema nervoso. E também ela tem uma função bastante importante na definição do eixo dorso-ventral do embrião. Então, as sinalizações emitidas pela notocorda vão organizar o embrião no eixo dorso-ventral. A notocorda ela possui uma origem a partir das células mesodérmicas, como vocês já viram os tecidos, e ela possui apresentações diferenciadas ao longo dos grupos de cordato. Nos anfióxos e nos agnata, ela vai persistir por toda a vida, inclusive na vida adulta. Já na maioria dos vertebrados, ela vai ser substituída ao longo do desenvolvimento do organismo por vértebras, sejam elas cartilaginosas ou ósseas, né? Aqui, geralmente, por exemplo, tubarões, o próprio selacanto, alguns tubarões, né? O selacanto ou esse peixe de pinói africano, eles mantêm a notocorda durante a vida adulta. Uma outra característica importante para a gente compreender o grupo dos chordata é o tubo nervoso dorsal oco. Também o tubo é um tubo que está situado dorsalmente, né, ao trato digestório. E aí vocês vão falar assim, mas espera aí, eu já vi isso, que também tem tubo nervoso em outros animais. Isso é verdade, mas no caso dos chordata, o tubo nervoso ele é dorsal, né, ele se situa dorsalmente ao organismo, enquanto em outros animais ele se situa ventralmente, e ele é oco, né? Ele não é totalmente sólido como a gente encontra nos grupos que vocês já estudaram. Nos vertebrados, a extremidade anterior dele vai originar o encéfalo. O tubo neural ele é formado a partir das células ectodérmicas, né? E também está situado dorsalmente à notocorda. Se a gente voltar aqui na imagem da notocorda, a gente vai encontrar o tubo neural situado dorsalmente a ela. A gente não vai retomar aqui a embriologia, né, a embriogênese, mas eu acho que é bastante importante eu recomendo fortemente que vocês assistam a essa animação feita com massa de modelar, que foi desenvolvida dentro da disciplina Filmes no Ensino de Biologia, que é ministrada pela professora Rosana e mais 2 docentes do departamento de Zoo. É bastante interessante, didático, né? É muito claro e simplificado esse processo e a gente consegue entender um pouquinho melhor, de uma forma 3D, como que se dá a formação do tubo neural. Então, recomendo que vocês assistam a esse vídeo, que o link está aqui. Então, a gente já viu, né, como característica dos chordata, a notocorda e a presença de tubo nervoso dorsal oco. Uma terceira característica, que geralmente é colocada na literatura, é o endóstilo. O que seria o endóstilo? O endóstilo é um órgão que está situado no assoalho faríngeo e ele serve como uma adaptação para o hábito filtrador alimentar. Então, ele produz muco, né, e esse muco ele pode reter partículas de alimento, ajudando na filtração alimentar do organismo. Ele vai ocorrer nos cefalocordados, nos urocordados e nas larvas de lampreias. Nos adultos das lampreias e nos demais vertebrados, ele vai ser homólogo à nossa tireoide, né? Ele é homólogo à tireoide. A tireoide é uma glândula nossa que está situada, né, na região da garganta, no caso dos seres humanos, e ela é produtora de substâncias iodadas que vão ser bastante importantes para a regulação do metabolismo corpóreo. Uma quarta característica, a cauda pós-anal. Então, juntamente com a musculatura somática e a presença da notocorda,
A corda pós-anal, como o nome já diz, né, a corda que vem a partir depois do ânus, ela pode ajudar a natação, né, o hábito livre natante de larvas de cefalocordados e urocordados. No caso, né, de vários grupos de cordados, ela está reduzida e ausente na fase adulta. No caso dos seres humanos, ela corresponde ao nosso cóccix, que é aquela porção mais posterior da coluna vertebral, com algumas vértebras, pequenas vértebras, no final da coluna. E uma quinta característica, eu não sei se vocês se lembram que estava com interrogação, era essa característica, são as fendas e as bolsas faríngeas. As fendas faríngeas, elas são estruturas que vão comunicar a cavidade faríngea do organismo com o exterior do corpo, né? Elas são formadas pela invaginação tanto do ectoderma, formando, né, os sulcos, as fendas, e com a invaginação do endoderma, formando as bolsas que estão localizadas entre os arcos faríngeos. Então, geralmente, esse conjunto, né, de arcos, fendas e os sulcos faríngeos, as bolsas faríngeas, são chamadas do aparato faríngeo, né? Aqui, no caso de um anfioxo, a gente encontra as fendas faríngeas localizadas na região mais anterior do corpo. No grupo dos protocordados, aqueles que a gente comentou, que são os cefalocordados e os urocordados, ele tem uma função filtradora alimentar. E já nos vertebrados aquáticos, eles vão ser modificados posteriormente em brânquias, né? Então, aqui a gente tem, num embrião de raia, né, a gente tem os arcos faríngeos no seu embrião, e depois, no adulto, a correspondência do aparato branquial, responsável também pela respiração. Então, são funções distintas, dependendo do estágio e do organismo, do tipo de organismo. Já nos tetrápoda, as bolsas elas vão dar origem a diferentes estruturas, como a tuba auditiva, a cavidade da orelha média, as amígdalas e as glândulas paratireoides. E por que a interrogação, né, gente? Porque tem alguns autores que vão considerar que essas bolsas faríngeas elas são homólogas àquelas encontradas nos hemicordados. Então, se isso for, né, segundo essa hipótese, a gente não teria, então, ela não seria uma sinapomorfia do grupo cordata. Mas nessa disciplina, né, que a gente está considerando a hipótese do Hickman, do Roberts e do Larson, né, no livro de Princípios Integrados de Zoologia, a gente vai encontrar as fendas faríngeas como uma sinapomorfia desse grupo. Então, revisando, a gente vai ter 5 sinapomorfias principais para caracterizar o cordato, que seriam a notocorda, o tubo nervoso dorsal oco, as fendas faríngeas, a cauda pós-anal e o endóstilo, que compreenderiam todo esse grupo, certo? E aí, dentro desse filo cordata, a gente teria o subfilo protocordata, cefalocordata, o urocordata e os vertebrata. É bastante importante a gente ter em mente que essas classificações elas podem aparecer de formas diferenciadas. Então, por exemplo, a gente considerando aqui o grupo cordata como grupo, né, considerado do subfilo cefalocordata, o subfilo urocordata, e aí a gente tem autores que vão definir todos esses animais aqui como pertencentes ao subfilo vertebrata. Só que vocês vão ver que alguns vão sinonimizar, inclusive, o nosso livro-texto com craniata, né? Então, o que a gente está considerando? Que tanto feiticeiras, lamprés, tubarão, os ditos peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos fariam parte desse grupo vertebrata. Entretanto, a gente não encontra vértebras em feiticeiras, no grupo das feiticeiras. Então, alguns autores defendem que esse grupo deveria se chamar craniata, porque todos eles possuem crânio, né? E que os vertebratas deveriam ser os grupos que possuem vértebras. Então, vocês vão encontrar essas diferenças na literatura. A gente, mesmo nos livros didáticos do ensino médio de biologia, em alguns vocês vão encontrar uma sinonimização de vertebrata com craniata, e em outros vocês vão encontrar craniata como um grupo que inclui vertebratos e feiticeiras. Outra também divisão que vocês podem encontrar, que o José Eduardo já comentou aqui, é uma diferenciação entre a agnata e gnatostomata, ou também em anamniota e amniota. Todos esses fazem parte do livro didático de biologia. Esses vão falar, né, gente?
a gente pode considerar que as classificações elas são dinâmicas e elas são respondentes a um contexto. Aí é como os alunos falarem, mas espera aí, professora, então se tudo varia, tudo muda, por que eu vou ter que estudar essas classificações? Né? Qual o sentido disso? Mas eu acho que é importante a gente ter claro que essas classificações elas são dinâmicas, elas são hipóteses, mas são hipóteses corroboradas, elas são hipóteses bastante debatidas. Né? Então, os cientistas, ao elaborarem, ao proporem novos arranjos e relações de parentesco, eles levam seus trabalhos a congressos, discutem seus trabalhos em artigos, e essas hipóteses podem ser mais aceitas ou podem ser rechaçadas. Então, existe uma discussão, um debate dentro da ciência para que algumas hipóteses sejam mais ou menos consensuais. Então, isso é importante a gente ter em mente. Elas são respondentes a um contexto histórico-cultural, dependendo das técnicas que eu uso, se eu uso dados morfológicos, se eu uso dados moleculares, comportamentais, eu posso ter hipóteses diferentes, mas que é uma tentativa de ter hipóteses fortes e corroborada por variados tipos de dados. Uma outra característica importante da gente lembrar, gente, é que é muito comum a gente encontrar também nos livros de apoio à sala de aula, uma abordagem finalista quando a gente trata das características dos codados. Geralmente, quando a obra vai apresentar, ou um texto, qualquer coisa, vai apresentar uma listagem de características, é comum a gente ter essa abordagem como se fosse uma finalidade. Por exemplo, a notocoda tem a finalidade de dar sustentação ao corpo. Né? Então, usar esse tipo de estrutura frasal, de lógica, nos leva a crer que existe uma intencionalidade evolutiva, né? Que existe um caminho a ser percorrido, que existe um caminho para onde se deva ir. Então, usar o termo finalidade de é bastante perigoso. Uma sugestão, a gente pode usar. A notocoda tem uma estrutura que permite a fixação da musculatura, contribuindo para a sustentação e movimentação do corpo. Outra forma da gente colocar a hipótese da notocoda sem atribuir a ela uma finalidade, né, a função de finalidade. Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham compreendido quais são as principais características que agrupa o filocordata e também que a gente tenha suscitado algumas reflexões sobre como trabalhar esse tema, características dos cordados, em sala de aula. Até a próxima.